Olá, meu nome é Andrei Eric Unizokai, tenho 20 anos, sou aluno de agronomia pelo Instituto Federal de Mato Grosso no campus Campo Novo do Parecis, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha história. Então, para início de tudo, né, o meu bisavô paterno se chamava Joaquim e a bisavó paterna se chamava Marina. Meu avô paterno se chamava Frederico e a avó paterna Maria Juraci. Meu pai se chama Anésio e minha mãe Nilcimar. Minha bisavó materna se chamava Jandira Queso. Meu bisavô materno se chamava Sebastião. Meu avô materno se chamava Justino Kanazoquemai e a avó Dejanira Queso. E minha avó se chama Dejanira Queso. Então, para contextualizar, né, um pouco sobre os meus antepassados, nós somos todos indígenas, né, aqui mesmo, nativos do Brasil. E falando um pouco, né, sobre a nossa questão cultural, nós somos um povo assim, né, que apesar da tecnologia que hoje em dia faz parte do nosso dia a dia, né, apesar da gente também residir em aldeia, a gente nunca deixou de ter os nossos costumes e também buscar, né, aprender cada dia mais sobre os nossos antepassados e também poder repassar para os mais jovens, né, aquilo que a gente herdou, né, esse conhecimento que foi herdado dos nossos antepassados, como os nomes, né, que eu já citei antes, foram pessoas assim que alguns deles eu não tive a oportunidade de conhecer, mas uns sim, e no tempo, né, que eu pude conviver com essas pessoas, eu consegui, né, aprender muita coisa sobre os nossos costumes, as nossas tradições, as nossas religiões e também sobre tudo que foi repassado para mim durante esse tempo. E eu acho, né, que esse conhecimento que foi repassado, ele é de extrema importância, porque apesar do nosso contato, né, com a tecnologia que tem hoje em dia, né, muitas vezes pode acabar prejudicando, né, os costumes, né, a gente vai deixando de lado, mas creio eu que esses conhecimentos eles foram assim bastante importantes, né? E eu quero continuar repassando esse conhecimento para todas as futuras gerações. Hoje, apesar dos meus pais e as minhas avós, as minhas avó materna e avó paterna, que são as únicas que ainda estão, né, comigo assim no dia a dia, apesar de eu ter me mudado para a cidade para poder estudar e também trabalhar, buscando, né, mais conhecimento e poder aprimorar esse conhecimento, eu acho que eu tenho certeza que eu vou poder contribuir assim, né, futuramente com o conhecimento que eu fui buscar e trazer para poder repassar. Meus avós maternos, eles residiam no município de Tangará da Serra e acabaram se mudando aqui para o município aqui de Campo Novo do Parecis com o intuito de poder trabalhar para poder criar, né, os filhos. E meu avô paterno e minha avó materna, eles já moravam aqui. E quando eles vieram, né, por volta de uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu ainda não era nascido, né, mas esse é um breve resumo, né, da história dos meus antepassados.